Olá pessoal, eu sou a Alessandra Cesário, professora do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre modelos de regressão com variáveis damas. Quando a gente está tratando de análise de regressão, a variável dependente ela pode ser influenciada por diversos fatores. Então a gente tem, por exemplo, renda, produto, preços, custo, altura. Mas isso não vai ser de maneira exclusiva. A gente pode ter interesse em observar a análise de regressão olhando variáveis qualitativas, onde a gente estaria utilizando uma escala nominal, como por exemplo, observar gênero, raça, cor, etc. Essas variáveis qualitativas em geral, elas vão indicar a presença ou a ausência de uma determinada qualidade ou atributo. E dessa forma, a gente poderia quantificar essa variável que inicialmente seria qualitativa, usando variáveis artificiais, que vão assumir ou 1 ou 0. 1 quando a gente tiver o interesse de mostrar que existe a presença de um determinado atributo, e 0 para identificar que existe a ausência desse atributo. Variáveis que assumem esses valores 0 e 1 são chamadas de variáveis binárias ou variáveis damas. Elas são essenciais quando a gente quer trabalhar, classificar dados com categorias que são mutuamente exclusivas, como por exemplo homem ou mulher. As variáveis damas elas podem ser incorporadas aos modelos de regressão de maneira semelhante ao que a gente fazia com variáveis quantitativas. Quando a gente tem um modelo de regressão, pode acontecer da gente ter variáveis regressoras exclusivamente do tipo dummy ou qualitativa, né? E nesse caso, a gente estaria diante de um modelo que a gente chama modelo de análise de variância ANOVA. Pode existir também modelos que, além das variáveis qualitativas, variáveis dummies, a gente tenha também a presença de variáveis quantitativas. Então, a gente vai nomear de uma outra forma. Inicialmente, vamos observar esse exemplo aqui, onde a gente tem interesse de representar categorias nominais, né, como sendo A ou B, no modelo de regressão, e aí a gente vai precisar utilizar uma variável binária ou uma variável dummy, que a gente vai representar pela letra D. E a gente vai escolher uma das categorias para ser a nossa referência, o nosso ponto de análise. E essa escolha da referência, ela vai ser aquela em que o valor de D assume 0, o valor que a variável dummy assume 0. Então, se a gente observar esse modelo aqui de regressão, observe que aqui a gente está misturando variáveis quantitativas com variável dummy, né? A gente tem, na verdade, uma variável quantitativa e uma variável dummy. E o que esse coeficiente aqui, na frente da variável dummy, ele vai representar? Esse coeficiente B3, beta 3, indicaria o quanto y seria, em média, maior ou menor, dependendo de como for esse sinal aqui, para a categoria A, que é quando D igual a 1, do que a categoria de referência B, que é quando a gente tem o D igual a 0, independente do valor de x. Quando a gente observa isso graficamente, usando a expressão geral que a gente apresentou, a gente teria a possibilidade de ter as equações dessas duas regressões aqui. Para essa reta que está marcada aqui como a reta B, a equação que a definiria seria yi é igual a 1 beta 1 mais beta 2 xi mais o termo de erro.
Nesse caso, a gente está levando em consideração que a variável dummy é igual a zero. E para quando a gente considera a variável dummy igual a 1, a gente teria essa representação para a equação de regressão. Então, observe que aqui quando a gente modela dessa forma, a gente tem um deslocamento dessas retas de regressão, né? Então, isso acontece quando essa dummy que a gente está utilizando, ela é chamada de dummy de intercepto. Então, a gente tem variação nessas duas equações de regressão apenas na mudança do valor do intercepto. Vamos passar a observar um exemplo contextualizado. Esse exemplo é do livro do Gujarati. E aqui a gente vai notar a existência, né, de variáveis dummies no nosso modelo de regressão. Então, é o seguinte, a tabela 9.1, está aqui na sequência, apresenta dados sobre salário médio em dólares de professores de escolas públicas em 50 estados e no Distrito de Colômbia para esse ano escolar 2005-2006. Essas 51 áreas são classificadas em 3 regiões geográficas. A área 1, que é o Nordeste e Centro-Norte, a área Sul e a área Oeste. Vamos só observar rapidamente como é essa tabela, tá? Então, aqui a gente tem, né, listado as informações com relação às regiões, informação sobre salários, sobre os gastos e aqui as informações sobre os valores que as dummies assumem. Então, aqui a dummy 2, estou chamando aqui essa primeira dummy, que seria essa D2, ela assume 1 para os estados no Nordeste e Centro-Oeste e 0 se a gente está em estados de outras regiões. D3 vai assumir 1 quando a gente estiver em estados do Sul e 0 em estados de outras regiões. Então, o que a gente vai observar é o seguinte, para a gente verificar o salário anual médio de professores da rede pública, como ele difere entre as 3 regiões geográficas do país. Esse vai ser um dos nossos objetivos. Se a gente tomar a média aritmética simples dos salários médios dos professores nas 3 regiões, essas médias vão ser 49.538,71, 46.293,59 e 48.104,62, respectivamente para a região Nordeste, Centro-Oeste e Centro-Norte, Sul e região Oeste. Então, é perguntado se esses números parecem diferentes, mas será que eles são estatisticamente diferentes uns dos outros? Então, uma das técnicas que a gente pode utilizar para responder essa pergunta é a técnica de análise de variância. Então, a ideia inicialmente é pensar no modelo de regressão e tentar identificar, né, essas informações que estão sendo colocadas aqui. Então, para o modelo de regressão que a gente vai estar trabalhando, a gente tem y igual a um beta 1 mais beta 2 D2i mais beta 3 D3i mais a parcela aqui de erro, onde o yi vai representar o salário médio do professor na rede pública no estado I, 2DI é igual a 1 se o estado for do norte ou norte central, né? Que ele chamou de centro-norte, tá? Então, como esse livro é uma tradução de uma versão americana, às vezes ele acaba mudando um pouquinho aqui a terminologia. E D3i vai receber 1 se o estado pertencer à região sul e 0 se ele não pertencer. Quando a gente está observando essa equação, que está aqui no livro do Gujarati, ele está nomeando essa equação como sendo a equação 921, ela é uma equação de um modelo de regressão, como regressão múltipla, como a gente já vinha trabalhando anteriormente. O que acontece é que agora os regressores que a gente tem são regressores que
representam variáveis qualitativas, né? São variáveis dummies que a gente tem aqui. Então, vamos seguindo, a gente já observou aqui as informações. Vamos só repetir aqui quem seria o nosso modelo, né? Que é essa equação aqui. É beta 1 mais beta 2, D2i, beta 3 mais D3i, mais a parcela de erro. Vejam que aqui tem um pequeno errinho de nomenclatura, né, na equação que o Jalad coloca. Esse subíndice i aqui, junto ao beta 3, ele não existiria. Então, seria somente beta 3 vezes D3i. Então, se a gente repetir aqui essa equação do modelo, yi igual a beta 1 mais beta 2 D2i mais beta 3 D3 e mais a parcela de erro. Então, o que é que essa equação vai dizer pra gente? O Jalad se pergunta, né? Então, pressupondo que o termo de erro satisfaça os pressupostos usuais de mínimos quadrados ordinários, ao tomar a esperança ou o valor esperado dessa equação de regressão aqui, de ambos os lados, a gente vai ter o seguinte: se a gente olhar o valor esperado de yi, considerando que D2i vai ser igual a 1 e que D3i vai ser igual a 0. Ou seja, essa variável aqui que mede a localização, que informa, né, se a gente está tratando da região norte e centro-norte, ela sendo 1, então aqui seria 1, aqui é 0, então o valor esperado disso aqui seria beta 1 mais beta 2, porque a gente está assumindo que essa dummy aqui seria igual a 1. Então, o valor esperado seria beta 1 mais beta 2. Isso vai dar informação sobre o salário médio dos professores dessa primeira região aqui. Já se a gente está querendo observar o salário médio da região sul, isso faria com que o meu D3i fosse igual a 1 e essa outra dummy seria igual a 0. Isso vai fazer com que, então, o valor esperado resulte em beta 1 mais beta 3. Quando a gente quer observar o salário médio do oeste, nessa situação, essas duas variáveis dummies são iguais a 0. Então, o valor esperado de yi seria o beta 1. Então, o salário médio dos professores na região oeste é igual a beta 1. Então, aqui a gente está confirmando, né, essa informação. O salário médio dos professores da rede pública de ensino no oeste é dado pelo intercepto beta 1, para o oeste. E os coeficientes, o beta 2 e o beta 3, eles dizem o quanto os salários médios dos professores no Nordeste e Centro-Norte, nessa primeira região, e na região Sul, difere do salário médio dos professores do Oeste. Então, a região Oeste passou a ser a nossa referência, tá? Aquela que a gente consegue observar quando a gente coloca as duas variáveis dummies assumindo o valor 0. Porque, novamente, né, a primeira dummy ela vai estar relacionada se o estado está no Nordeste e a região Centro-Norte, e a segunda dummy diz se o estado está no Sul. Então, se ele não está no Sul, não está no Centro-Norte, não está no Norte e Centro-Norte, porque o estado vai estar no Oeste. Então, o Oeste representa D2 igual a 0, D3 igual a 0. Então, o salário médio, né, do Oeste vai estar representado em beta 1, que é quando a gente considera essas duas dummies iguais a 0. E esses coeficientes beta 2 e beta 3 vão representar o quanto tem de diferença em relação à categoria base, categoria de referência, que é o Oeste. A gente tem as informações da reta de regressão, do modelo de regressão, utilizando as informações que estão na tabela 9.1
que é essa tabela aqui. E a regressão que foi gerada é essa que está sendo colocada aqui. A gente tem na linha seguinte o erro padrão associado a cada valor de beta. Tem aqui o valor das estatísticas T correspondentes. E aqui na última linha a gente tem os valores de P, os P-valores, né? Para cada um dos valores de beta. E aqui ao lado a gente tem o valor do R quadrado, bem baixinho. Então, se a gente olhar para essa equação aqui de regressão, quais informações a gente vai ter, tá? Primeira informação, o coeficiente, né, beta 1, ele vai fornecer informação sobre a categoria de referência, que é quando a gente tem atribuição de zero às duas variáveis damos. Então, esses resultados aqui mostram que o salário médio dos professores no Oeste, ele é de 48,015, aproximadamente, que é esse aqui, o valor do beta 1. E dos professores Nordeste e Centro-Norte é cerca de 1.554 mais alto, tá? Então, isso aqui vai indicar o quanto tem a mais desse valor aqui de referência. E para os professores do Sul, a gente tem cerca de 1.721 para baixo, tá? Mais baixo do que a referência. Por quê? Porque aqui a gente tem um sinal negativo, né? Para esse coeficiente aqui de beta. Os salários médios nas duas últimas regiões podem, então, ser facilmente obtidos adicionando esses salários diferenciais ao salário médio dos professores do Oeste. Então, se isso aqui representa o quanto se tem a mais, se eu quero saber a média de salários nessa região, Nordeste e Centro-Norte, eu vou fazer 48.015 aproximadamente, mais 1.524 aproximadamente. Então, eu teria a informação com relação ao salário da região Norte e Centro-Oeste. E de forma semelhante para o Sul. Nesse caso aqui, como o sinal é negativo, desse coeficiente aqui, beta, a gente vai fazer esse valor, mas esse, como um deles é negativo, o valor vai ser diminuído, né? Então, aqui a gente tem as informações, né? Desse modo, verificamos que os salários médios nas duas últimas regiões são de aproximadamente, só fazendo uma pequena correção aqui na anotação do Gujarati, que não seria uma vírgula, né? Seria um ponto, 49.539 aproximadamente e 46.294 aproximadamente, tá? A gente encontra esses valores como, primeiro a gente vai fazer 48.015 mais 1.524, e esse segundo valor a gente vai fazer 48 menos esse valor aqui. Então, a gente tem esses valores, 48.000 para uma região, para outra 49, na seguinte 46.000. Uma das questões que a gente pode se fazer é se esses salários, de fato, essas diferenças que aparecem aí, se elas são estatisticamente significantes. Então, quando a gente vai, para a gente poder responder isso, a gente pode observar o p-valor. Então, aqui, observe que o p-valor ele é muito alto, tanto aqui quanto aqui. Então, se eles são valores muito altos, a gente não vai poder dizer que essa diferença é estatisticamente significante, tá? Essas informações aqui sobre o salário médio, né, em cada uma das regiões, aqui a gente fez uma correção com relação à informação que estava lá na figura do Gujarati, tá? Que é a referência da gente estar no Oeste. E isso equivale, né, a informação que vai estar lá no beta 1 chapéu. Para o Nordeste e Centro-Norte, né, a gente tem que vai ser, né, um valor a mais do que esse aqui, né, porque o coeficiente de beta 2 ele é positivo,
Então, a gente vai ter um salário médio de 49.539 e aqui para o sul 46.294, que seria o valor do beta 1 chapéu mais o beta 3 chapéu, que nesse nosso problema o beta 3 é negativo. Aqui só um destaque e para encerrar esse problema, existe diferença, mas a gente observou que não eram estatisticamente significantes. Então, é dito aqui que as variáveis dummies apenas apontarão as diferenças, se existirem, mas não sugerem as razões para as diferenças. Então, ela só sinaliza, né? Ela não vai explicar as razões de diferenças, tá? Quando a gente vai utilizar a variável dummy no modelo de regressão, a gente precisa atentar que a gente vai colocar uma variável dummy para cada categoria ou grupo e também para o intercepto, né? Se a gente não observar isso, né? Enfim, na verdade, a gente tem que ter atenção que, como a gente inclui aqui o intercepto, a gente põe um a menos, né? Uma dummy a menos. Se a gente não seguir essa regra, a gente pode cair no que a gente chama de armadilha da variável binária. E aqui, para cada regressor qualitativo, o número de variáveis binárias introduzidas deve ser um a menos que as categorias daquela variável. Aqui chamar a atenção de algo que a gente já comentou, né, nos exemplos, a categoria para a qual nenhuma variável binária é atribuída é conhecida como categoria base ou categoria de referência, de controle, de comparação ou categoria omitida. Todas as comparações que são feitas são em relação a essa categoria de referência. A gente já havia identificado que o valor do intercepto beta 1 ele vai representar o valor médio da categoria de referência. E os coeficientes ligados às variáveis binárias na equação de regressão são conhecidos como coeficientes diferenciais de intercepto, porque informam o quanto a categoria que recebe o valor 1 difere do coeficiente do intercepto da categoria de referência. A gente pode se perguntar o seguinte: trabalhar com essas dummies, né, uma quantidade de dummy inferior, porque a gente tem lá o intercepto, é de fato a melhor opção? Ou será que seria mais adequado a gente não trabalhar, né, com a regressão com o intercepto? Então, pensar na regressão sem o intercepto e incluir dummies relativa à quantidade de categorias que a gente tem. O que a maior parte dos pesquisadores vai apontar é que é melhor a gente trabalhar com a equação de regressão onde a gente tem a presença do intercepto. E aí a gente utiliza uma unidade a menos de categorias que a gente tem. Vamos observar um segundo problema, onde a gente tem a presença de variáveis dummies. Nesse caso aqui, a gente tem um modelo de regressão apenas com variáveis dummies. A gente não tem aí nenhuma variável quantitativa. E o contexto do problema é o seguinte: de uma amostra de 528 pessoas de mais de 85, os seguintes resultados de regressão foram obtidos. Então, aqui está a equação de regressão, as informações do erro padrão, o valor das estatísticas e na linha seguinte os p-valores. Observe-se que nesse caso aqui todos os p-valores são bem baixinhos. Então o y ele vai representar o salário por hora, a variável D2 vai representar o estado civil, 1 se for casado, 0 se não for, e D3 vai indicar a região de residência. Se é do sul, recebe 1, se é de qualquer outra região, recebe 0. Então, nesse problema, a gente tem dois regressores qualitativos, cada um com duas categorias, e nesse caso, desse modo, a gente atribui uma única variável binária para cada categoria. Primeira pergunta que a gente pode se fazer: qual vai ser a categoria de referência, tá? A categoria de referência é aquela onde a gente atribui
0 para as variáveis binárias. Então, seria 0 para D2 e 0 para D3. Ou seja, ele não é casado, que se fosse casado receberia 1 em D2, e ele não mora na região sul. Então, é isso que ele coloca aqui. Essa categoria é não casado, não residente no sul. Em outras palavras, pessoas não casadas que não moram no sul são a categoria omitida, tá? De referência omitida. Todas as comparações são feitas em relação a esse grupo. O ganho médio por hora nessa referência é de aproximadamente 8,81. E aqui, se a gente observar o valor do beta 1, ele dá informação sobre a variável omitida. Comparando com este, o ganho médio por hora daqueles que são casados, ou seja, quando D2 for igual a 1, é cerca de 1,1 aproximadamente, aqui arredondando, né? Mais alto que o ganho médio que a gente tem para categoria de referência, tá? Então, seria 9,91, que seria esse aqui, o valor do intercepto, mais esse valor aqui. Em contrapartida, para aqueles que moram no sul, o salário médio por hora é cerca de 1,67 mais baixo, né? Porque o coeficiente aqui é negativo. Aqui seria um beta 2 chapéu e aqui um beta 3 chapéu. Dando aqui, né, um valor médio de 7,14, que seria 8,81 menos 1,67, a gente encontraria esse valor. É perguntado se esses ganhos médios por hora, eles são estatisticamente diferentes, tá? Quais são os valores que a gente tem aqui? A gente tem 8,81, vai ser a média para a primeira categoria, para a categoria de base. A outra 9,91 e aqui 7,14, né? Então, se aqueles são estatisticamente diferentes, eles são, a gente pode afirmar isso porque todos os coeficientes aqui, os p-valores, né, de cada um dos coeficientes são todos significativos, são todos bem baixinhos, bem abaixo, né, de 0,05, por exemplo. Quando a gente tem a necessidade de trabalhar agora modelos de regressão, onde a gente tem a mistura de regressores quantitativos e qualitativos, a gente até já comentou um caso semelhante a esse, o modelo ele vai passar a ser chamado de ANCOVA. Então, modelos de regressão com mistura de variáveis são chamados, qualitativas e quantitativas são chamados de modelos de análise de covariância, ou ANCOVA. E eles são uma extensão do modelo anterior, do modelo ANOVA, no sentido que fornecem um método de controle estatístico dos efeitos de regressores quantitativos, chamados covariáveis ou variáveis de controle, em um modelo que inclui tanto regressores quantitativos quanto qualitativos ou binários. Então, observem aqui um exemplo que a gente tem. A gente tem aqui 3 categorias e vai utilizar 2 variáveis danos. A gente indica aqui quais são as categorias presentes. Categoria A tem 1 na dama e 1, 0 na outra. B, se for 0 na primeira dama e 1 na segunda. E a categoria C, colocando 0 nas 2 damas, 2 variáveis damas. Então, meu modelo de regressão, y igual a beta 1 mais beta 2xi mais beta 3 d1i mais beta 4 d2i mais o termo de erro. A categoria de referência vai ser aquela onde a gente coloca os 2 valores das dummies sendo iguais a 0. Feito isso, o que a gente pode observar é que esse coeficiente beta 3 ele indicaria o quanto o y seria em média maior para a categoria A, que é quando a gente considera D1 igual a 1, do que a categoria de referência C, que é quando a gente considera D1 e D2 iguais a 0, independente do valor de x. Veja que aqui a gente não se preocupa, né, com essa parcela. E esse coeficiente B4 indicaria o quanto o y seria em média maior do que a categoria B, que é quando a gente considera
D2 igual a 1, do que a categoria de referência C. Graficamente, a gente teria essas configurações, né, esse arranjo aqui. E aqui a gente tem as equações que seriam provenientes para cada um das três situações, das três equações de regressão. Levando em consideração o valor esperado que a gente tem quando a gente observa os valores que D1 e D2 assumem. Nesse exemplo 9.3, a gente tem aqui uma equação de regressão, onde a gente vai observar que a gente tem, né, duas variáveis dummies e tem uma variável, né, quantitativa no modelo de regressão. Então aqui y fornece informação sobre o salário médio anual dos professores da rede pública do estado. XI vai representar os gastos com a escola pública por aluno. D2 vai ser se o estado for do Nordeste ou Centro-Norte. E vai ser D3 vai ser igual a 1 se o estado for da região Sul. Os dados que a gente utiliza, eles estão na tabela 9.1, que a gente já apresentou, né, anteriormente. A gente está considerando novamente, né, que a região Oeste é a região de referência, porque é nela que a gente tem tanto a variável D2 quanto a variável D3 iguais a 0. E o modelo de regressão, com base nas informações que a gente tem na tabela 9.1, ele vai ser esse que está colocado aqui. Então, aqui a gente tem a equação de regressão, o valor esperado, né, dos betas, o valor das estatísticas. Aqui a gente está apenas sinalizando, né, como é que funciona para essas estatísticas T, quais seriam os p-valores. Quando a gente tem um asterisco, vai indicar que o p-valor é menor que 5%. E quando a gente tem dois asteriscos, que seria nesse caso e nesse, a gente vai ter valores p, né, ou p-valor, maiores do que 5%. Com estes resultados sugerem quando os gastos públicos sobem $1, né? Lembrando, o gasto público está sendo observado na variável x. Então, quando a gente tem uma alteração de $1, sobe $1 em média, o salário de um professor da rede pública aumentará. Aqui é vírgula mesmo, tá? Deixa eu só voltar. 2,34, que aqui, ó, tá condizente aumento de uma unidade, né, em x, isso provoca 2,34 de aumento no salário. E aqui a gente conseguiria observar o quanto a diferença salarial vai estar presente se a gente tiver levando em consideração, né, os estados que estão na região Nordeste ou Centro-Norte, que seria relativo a essa dummy aqui presente, e essa aqui seria relativa à dummy do Sul, né? Então, se a gente considerar, né, os estados da região Nordeste e Centro-Oeste, existiria essa diferença, né, de 2.954 em relação à categoria de referência que é esse aqui. De maneira semelhante aqui seria, né, o quanto teria, nesse caso, a menos, né, em relação à categoria de referência. E aqui observe que esse exemplo, ele vai no sentido contrário a esse exemplo inicial que a gente tinha dado, esse aqui, porque os coeficientes no nosso problema contextualizado são negativos.
Então, isso faz com que a categoria de referência, nesse caso, que seria quando a gente tem as duas variáveis, né, dadas iguais a zero, seria o C. Ele está aqui. Aqui a gente apresenta as principais referências que foram utilizadas para esse material de hoje, o livro do Gujarati e o livro do Maia. Um forte abraço e até a próxima.